milagres. Muita gente tem falado sobre milagres, principalmente esses grupos neopentecostais têm apresentado muito esse negócio de milagre, oferecendo feijão milagroso para curar o Covid-19. Outros falam sobre a rosa ungida, o sal grosso, etc. Tudo isso faz milagre, oferece milagre com hora marcada. O que a Bíblia tem a dizer sobre milagres? Vamos ver. Muito bem, irmãos. Mais uma vez aqui com os irmãos para a gente estudar a Bíblia, se aprofundar um pouquinho mais sobre esses aspectos. E hoje nós vamos falar sobre os milagres e a perseverança na fé. Né? O que a gente pode dizer sobre isso? É fato que praticamente todas as religiões oferecem relatos de milagres. Praticamente todas as religiões, se não todas as religiões, vão falar sobre milagres. O cristianismo não é diferente. Há milagres no cristianismo. Porém, não é milagre com hora marcada. E o milagre no cristianismo tem um propósito bem específico. Não é? Muitos acreditam que o milagre ele gera fé. Mas será que é assim mesmo? A gente vê que muitas vezes a gente, quando lê a Bíblia, e como a gente lê a Bíblia com muita rapidez, né? A gente fica achando que os milagres na Bíblia aconteceram assim, acontecia um atrás do outro, todo dia tinha um milagre, toda semana tinha um milagre. Não é bem assim. Por exemplo, se a gente for olhar lá no livro dos Juízes, no capítulo 3, vocês podem ver lá no do versículo 1 ao versículo 11, nós temos entre o juiz Otoniel e o juiz Eude, que libertaram o povo de forma extraordinária, contando, obviamente, com a intervenção divina. Entre Otoniel e Eude se passaram 40 anos. Então foram 40 anos em que o povo esteve sob o domínio de estrangeiros, praticamente escravizados a estrangeiros, dentro da terra de Canaã, e sem acontecer milagres. Então, um período de 40 anos. E entre Eude e Sangar, a história que está relatada entre os versículos 12 e o versículo 31, nós vamos ver que entre Eude e Sangar passaram-se 80 anos. Então foram 80 anos sem milagres. Né? Então não é apropriado a gente pensar que na Bíblia as pessoas experimentavam milagres todos os dias. Não era assim. Não era assim. É interessante notar que a Bíblia fala, na verdade, de três grandes períodos, em que houve assim, uma quantidade de milagres bem concentrada. Foram 3 períodos. O primeiro foi o período do Êxodo, né? Quando Deus tirou o povo do Egito e o conduziu até Canaã. Começou com as 10 pragas do Egito e continuou. Depois nós temos o período de Elias e de Eliseu, e o terceiro período foi o período do ministério terreno de Jesus. Esses 3 períodos concentram uma grande quantidade de milagres. É verdade que houve milagres esparsos ao longo da história de Israel,
mas não tanto quanto nesses 3 períodos específicos, né? Esses 3 períodos específicos. Uma coisa bastante interessante é que nós precisamos ver quanto a essa questão de milagres, é que se outras religiões falam de milagres, e se hoje em dia tem tanta gente se apresentando, falando de milagres e tal, como a gente deve encarar isso? A gente deve encarar a partir da luz que as Escrituras nos dão acerca desses episódios milagrosos. Então vamos ver o que a Bíblia demonstra, o que a Bíblia mostra sobre essa questão de milagres, para a gente poder ter uma visão mais equilibrada, né? A Bíblia, voltando sempre a repetir o que eu tenho dito aqui em vários vídeos, eu volto novamente. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A nossa fé tem que ser balizada pelo que a Bíblia nos revela. A Bíblia é a revelação de Deus. Deus teve essa preocupação de deixar um registro escrito que era para que nós pudéssemos usar e nós pudéssemos assentar as nossas crenças na revelação, certo? E não nos nossos sentimentos ou das nossas emoções, que são muito volúveis, né? Então, vamos ver as ocorrências dos milagres na Bíblia, para que a gente possa ter, então, uma serenidade em encarar esse negócio. Como eu disse, nós temos 3 grandes períodos. No período do Êxodo, né, esse período de milagres começa com as 10 pragas do Egito. Aquelas 10 pragas. Transformação da água em sangue, né, as rãs, moscas e etc, etc, etc. Então são 10 pragas. E agora é interessante que nós vemos, e o relato bíblico anota, que pelo menos em três ocasiões, os magos do Egito repetiram os milagres que Moisés havia feito. Não é? É o caso da transformação da água em vinho, a vara que se tornou em serpente e também a proliferação das rãs. Os magos egípcios também fizeram isso. Então, nem todas as manifestações sobrenaturais elas vêm de Deus, né? Inclusive, né, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9, nos alertando sobre a vinda do anticristo, ele nos diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, as pessoas que, porventura, depositam toda a sua crença em sinais miraculosos, estarão muito mais propensos a serem enganados por Satanás, porque quando o anticristo vier, ele virá fazendo milagres, fazendo sinais sobrenaturais, maravilhas enganadoras. Então, a nossa fé não deve estar baseada tão somente nos milagres que alguém, porventura, apresente ou possa relatar. Mas a nossa fé, ela está baseada a partir do que foi revelado pelo Senhor. Muito bem.
voltando aqui ao período do Êxodo, é o que nós temos. Deus agiu miraculosamente ali, 10 pragas, né? Matou o filho do faraó, o primogênito de todas as famílias do Egito e tal. Então eles saíram, o faraó os perseguiu, Deus colocou a coluna de fogo entre o povo e o exército de faraó, impedindo que o exército de faraó se aproximasse do povo. Abriu o Mar Vermelho, o povo passou a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Quando o exército do faraó entrou dentro do mar adentro, perseguindo o povo, Deus fechou as águas e destruiu o exército mais poderoso que existia na época. Depois, logo depois, o que é que nós vamos ver? Foi só Moisés demorar 40 dias lá no monte, que o pessoal já começou a se desviar, começou a fazer bezerro de ouro. Depois começou a reclamar porque não tinha água. Ah, porque as águas aqui são amargas. Ah, porque não tem carne. Ah, porque esse maná que Deus manda é muito ruim. Ah, não sei o quê. Então, 40 anos de eles vivenciando milagres dia após dia. A própria existência deles era um milagre, porque as roupas não envelheciam, os calçados não envelheciam, e Deus sustentando aquele povo 40 anos no deserto, e o povo sempre incrédulo, desobediência quanto mais, ingratidão. Foi isso que gerou. Por quê? Porque eles não atentaram para a revelação. Eles não atentaram para a revelação. E o que foi que aconteceu com eles? Aquela geração de adultos que foi libertada do Egito, toda ela pereceu no deserto. À exceção de 2 homens, Josué e Caleb. Todos os outros pereceram. Por quê? Porque, apesar de verem milagres diariamente, esse testemunhar de milagres todos os dias não gerou fé no coração daquelas pessoas. Né? Então, isso é o que dá. O outro período que nós temos de muitos milagres foi o tempo de Elias e Eliseu. Né? Elias e Eliseu, houve ressurreição, né? houve o céu se fechou, ficou 2 anos e meio sem chover, houve fogo do céu consumindo o holocausto, a oferta que estava no altar diante dos 400 profetas de Baal, houve derrota dos inimigos, dos sírios e de tudo mais. Houve cura de leproso tomando banho no Jordão. Houve muitos e muitos. Machado flutuando. Não é? Então houve muitos e muitos milagres. Mas aquela geração, qual é o registro bíblico para aquela geração? Uma geração impenitente. Quantos reis ímpios, iníquos, como Acabe, Jezabel e Acasias, foram justamente naquele período de Elias e Eliseu, período em que houve muitos e muitos milagres. E o terceiro período, o terceiro grande período dos milagres foi o período do ministério terreno de Jesus. Quantos e quantos milagres Jesus realizou nos seus 3 anos de ministério? Cegos foram curados, coxos voltaram a andar, surdos voltaram a escutar, endemoniados foram libertados, pessoas foram ressuscitadas,
uma quantidade enorme de milagres aconteceram. E o que é que aconteceu? Lá no finalzinho do ministério terreno de Jesus, aquela multidão que está aqui no domingo, no chamado Domingo de Ramos, que hoje nós chamamos, que quando Jesus entra montado no jumentinho em Jerusalém, ele é aclamado, Hosana ao que vem em nome do Senhor, é o rei de Israel, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, etc. O mesmo povo que o aclamou no domingo, na sexta-feira de tarde, estava gritando o quê? Crucifica-o, crucifica-o. E quando Pilatos ofereceu libertar Jesus ou Barrabás, a multidão, a mesma multidão, o mesmo povo, preferiu que fosse libertado Barrabás. Então, milagres não produzem fé. Vejam só, essa questão de milagres, até inclusive, nós temos algumas anotações nos evangelhos, né? Lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 1 e no versículo 4, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Isso no versículo 1. Lá no versículo 4, Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Né? Também em Lucas, no capítulo 11, lá no versículo 16 e depois no versículo 29, está relatado: outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Aí o versículo 29 diz: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Jesus realizou milagres como uma forma de autenticar a sua mensagem. Porém, quando ele foi instado a fazer o milagre, faz um milagre aí para a gente acreditar em você, ele recusou-se a fazer o milagre, porque milagres para Jesus não tinham esse propósito. Quando Jesus realizava os milagres, ele não queria que os milagres fossem divulgados. E é interessante também que ele sempre alternava, né? Sempre alternava a forma de fazer milagre. Outra coisa acerca dos milagres de Jesus é que ele nunca marcava nem dia, nem hora, não marcava uma data para realizar os seus milagres. Ele realizava os milagres quando, né, ele tinha compaixão daquele povo e os curava das suas doenças, das suas mazelas, certo? Ou expulsava demônios e tudo mais. E outra coisa também, Jesus nunca, ao contrário de muitos hoje, Jesus nunca recebeu nenhuma compensação material pelos milagres que realizou. E conforme nós já vimos, quando ele foi desafiado a fazer o milagre para que aqueles fariseus crescem nele, ele simplesmente não realizou o milagre, disse: olha, procure nas escrituras, o sinal de Jonas já está lá, procure nas escrituras. E não realizou o milagre e foi embora. Então, o que é que nós vemos? É que o milagre por si só, ele não produz fé. Milagre por si só, ele não produz a fé.
Na verdade, a própria Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. É o que diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Daí porque é tão importante o estudo sistemático da palavra de Deus. É por isso que é tão importante o compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. Nosso compromisso é primordialmente com a Bíblia. Daí porque Jesus nos diz, né, lá em João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade ela está encerrada em Jesus e nas Escrituras. Daí é fundamental, absolutamente fundamental, que nós conheçamos as Escrituras. E Jesus nos diz também, errais não conhecendo as Escrituras. Então, os milagres têm o seu lugar, porém a palavra de Deus é que é o juiz, inclusive, dos milagres. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione lá o sininho para você não perder nenhuma notificação, nenhum dos próximos vídeos. Que Deus nos abençoe e esteja conosco